Olá pessoal, meu nome é Sandro Cruz e hoje nós vamos ver equação exponencial. Vamos ver como é que a gente resolve aqui uma equação exponencial, ok? Perfeito. Lembrando que aqui nós vamos trabalhando com a lista, um módulozinho que eu fiz aqui, que eu preparei. Se você quiser adquirir o módulo, só deixar seu e-mail que eu mando para você pelo e-mail, ok? Primeiro aqui nós temos aqui três equações exponenciais para entendermos quando é que é uma equação exponencial. Toda vez que você tiver uma igualdade e uma variável, nós chamamos de equação. Aí pode ser de primeiro grau, segundo grau. Mas se essa variável estiver como expoente, aí nós temos uma equação exponencial. Ok? Como no caso da letra A, nós temos um xzinho como expoente. Na letra B, como expoente, nós temos x menos 2. Então é uma equação exponencial porque no expoente tem uma variável, um termo desconhecido. Certo? Na letra C, também nós temos aqui uma equação exponencial, que nós temos aqui um expoente, no expoente uma variável também, que é um termo desconhecido. Perfeito? Ok. Nesse caso, como é que nós vamos resolver? Eu vou colocar aqui diversas questões de equação exponencial com bases iguais. Tá? Até mesmo que, se fosse com bases diferentes, nós teríamos que resolver através de logaritmo, que é o nosso próximo assunto, que é o nosso próximo conteúdo. Nessa mesma apostila vamos trabalhar já com logaritmo, ok? Então vamos ver diversos casos, diversos modelos de questões que envolvem equação exponencial. Vamos começar das mais simples até chegarmos nas mais complexas. Aqui nós temos na letra A 2 elevado a x, que é o que caracteriza a equação exponencial, como eu já afirmei, né? Igual a 64. O que você deve fazer? Igualar as bases. Aqui é base 2. E o 64 eu posso transformar numa potência de base 2. Quem tem mais experiência já sabe que é 2 a sexta. Mas quem não sabe ainda como é que se resolve, faz da seguinte maneira. Só decompor o 64 em fatores primos. Você vai pegar o 64 e vai decompor em fatores primos. Então ele é par, divide por 2, dá 32, divide por 2, que dá 16, divide por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. E aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 elevado à sexta potência. Né? Portanto, aí eu vou substituir. 2 elevado a x igual. No lugar do 64, eu coloco a representação dele em potência, que é 2 a sexta, como nós acabamos de calcular. Então, 64 é 2 elevado à sexta potência. Ok? Daí nós temos que, quando basta fazermos uma comparação, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Portanto, para que essa potência seja igual a essa outra potência, basta que esse expoente seja igual a esse outro expoente, já que as bases são iguais. É só imaginar assim, ó, se eu tirar aqui o x e colocar o 6, eles vão ficar iguais. Então esse x só pode ser igual a esse 6 aqui. De maneira geral, a gente fala que corta a base. Quando as bases são iguais, a gente corta a base. Eu não gosto de utilizar esse termo cortar, porque na verdade nós estamos fazendo uma comparação e não uma divisão, tá? Nem uma simplificação. É uma comparação. Para que essa potência seja igual a essa, desde que as bases sejam iguais, basta que um expoente seja igual a outro expoente. E aí nós temos que x é igual a 6. X tem que ser 6 para que essas potências sejam iguais. Ok? Na letra B, utilizando o mesmo raciocínio na letra B, nós temos uma base 3, uma potência de base 3, onde o expoente aqui eu não sei o valor do expoente. Nós vamos descobrir o valor de x, né? Para depois fazer x menos 2. E aqui nós temos o número 9, que também pode ser transformado numa potência de base 3. Ok? Então na equação exponencial você tem que procurar sempre igualar as bases. A brincadeira aqui é igualar as bases. Então esse 9 você vai fatorar 3 por 3 por 3 dá 1. E aí fica 2, 3, no caso vai ficar 3 elevado ao quadrado. Então no lugar do 9 nós vamos fazer 3 ao quadrado. Então eu substituí o 9 pela potência. E aí nós temos a igualdade das bases. Aqui é a base 3 e aqui é a base 3. Portanto, para que essa potência seja igual a essa outra potência,
Quando as bases são iguais, basta que esse expoente seja igual ao outro expoente. Então, para que isso seja igual àquilo, esse expoente de cá tem que ser igual ao de lá, desde que as bases sejam iguais. Aí nós temos x, aqui uma equação do primeiro grau, portanto vamos passar o 2 para o lado de lá, somando, né? Temos que trocar o sinal, já que está diminuindo, ele passa somando. Então igual 2 mais 2, portanto x igual a 4. Ok? Vamos dar continuidade aqui à nossa lista, ao nosso módulo. Vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Deixa eu apagar com a minha flanela aqui, que aqui está borrando muito. Então vamos para a letra C. E letra D. A letra C diz assim: 5 elevado a x ao quadrado menos 2x, que é igual a 125. E a letra D diz que é 10 elevado a 1 menos x é igual a 1 sobre 10. Ok. Na letra C, nós temos uma potência de base 5, com um expoente que nós não conhecemos. Vamos descobrir o valor de x. O objetivo é sempre encontrar o valor de x. E aqui nós temos o 125, que você fatorando vai achar 5 elevado ao cubo. Então você vai fazer 125, fatora, porque nós vamos decompor em fatores primos, para poder igualar as bases, sempre procurar igualar as bases. Aí se não conseguir igualar as bases, o que deve ser feito? Por exemplo, se tivesse assim, 2 elevado a x igual a 5. Nas bases aqui não tem como ficar iguais. O que tem que ser feito? Aí nós vamos estudar logaritmo para resolver esse tipo de questão. Só o logaritmo resolve, que é o nosso próximo conteúdo, ok? Mas por enquanto, estamos trabalhando com bases iguais. Aqui nesse caso, fatorando 125, nós vamos ter aqui ó, 5, 25. 25 dividido por 5 que dá 5, e 5 dividido por 5 que vai dar 1. 1, 2, 3. Então vai ficar 5 elevado ao cubo. Aí no lugar de 125 você vai colocar 5 ao cubo. E aí nós temos 5, aqui eu vou repetir, e no lugar de 125, a potência que nós decompomos aqui, certo? Agora a base 5 igual a base 5, ok. Se as bases são iguais, esquece a base e trabalha só com o expoente, você compara os expoentes. Então esse expoente tem que ser igual a esse, já que as bases são iguais. Portanto, x ao quadrado menos 2x igual ao outro expoente 3. Vamos agora aqui o que aconteceu. O detalhe de equação exponencial, que sempre ele vai recair ou numa equação do primeiro grau ou em uma equação do segundo grau. Geralmente acontece só nessas duas equações, do primeiro ou do segundo grau. Esse caso é uma equação do segundo grau, portanto você tem que saber resolver uma equação do segundo grau. Ok? X ao quadrado menos 2x, passa o 3 para cá diminuindo, igual a 0. Perfeito. Aqui você vai resolver a fórmula de Bhaskara. Aqui tem um macete para resolver essa questão, que nas demais questões eu vou explicar, tá ok? Tem um macetezinho para você resolver de maneira bem direta aqui, essa equação do segundo grau. Mas aí nós vamos fazer assim, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí temos que delta é igual, no caso eu tenho a que é 1, o b é 2 e o c é menos 3. Né? A é 1, b é menos 2 e c é menos 3. Então no lugar do b eu vou colocar menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a que é 1, vezes o valor de c que é menos 3. Ok. Vou apagar aqui para a gente poder resolver, terminar a questão. Certo? Então aqui nós vamos ter que delta é igual menos 2 ao quadrado, que é base negativa, o expoente par, o resultado é positivo. Menos por menos, note que tudo isso aqui está sendo multiplicado, então tem que fazer o jogo de sinal. Ó. Menos por menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. Então mais 12, e aí você tem que delta igual a 16. Perfeito? A fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a.
Eu já fiz aqui um pouco direto a equação de segundo grau, porque não estou explicando a equação de segundo grau. Eu estou explicando a equação exponencial que recaiu numa equação de segundo grau, certo? Por isso estou fazendo um pouquinho mais direto a equação. Então nesse caso tem x igual menos b. O b é menos 2, então aqui vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Lembrando que delta nós encontramos 16, então raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2 vezes a. O a é 1, né? O a é 1.